ligadinho aqui comigo, porque eu vou fazer um breve treinamento com ela aqui, e eu vou precisar depois que você gaste um tempinho pensando nisso aí. Porque eu quero muito, né, como crente em Cristo Jesus, e quero servir vocês também, para que vocês façam um excelente trabalho no dia 1º de julho. Eu desejo que esse evangelho, que é a boa palavra de Deus, ela comunique realmente o coração de cada pessoa. Então fica bem ligadinho em como eu vou fazer essa apresentação aqui para a Natália. Vou fazer como se eu estivesse evangelizando a Natália. Combinado? Então vou fazer assim, e depois eu continuo aqui explicando rapidamente. Vou até cronometrar o meu tempo a partir de agora, para ver quanto tempo eu gasto para isso. Olá, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Angélica, e o seu? Natália. Natália, eu gostaria de te dar mais um presente. É o Evangelho de Marcos. Talvez você tenha a Bíblia na sua casa, mas esse é o Evangelho de Marcos que está na Bíblia. Mas antes de te entregar o presente em si, abre comigo aqui, até me ajude por favor, na página 19. Tem uma passagem que eu quero falar dela para você, Natália. Eu não sei você, mas frequentemente muitas coisas ruins acontecem comigo. Às vezes eu fico decepcionada com situações, às vezes as notícias são ruins, a incredulidade parece que aumenta no meu coração. No seu também isso acontece? Mas nessa passagem, na página 19, Jesus está dizendo para um homem: não tenha medo, apenas creia. E sabe, Natália, quem é esse homem? Esse homem era um homem muito importante, religioso daquela época, um chefe da sinagoga. Esse homem chega para Jesus de repente e vai até onde Jesus está e surpreende Jesus com um pedido: Senhor Jesus, vai na minha casa, toca na minha filha para que ela viva. Então Jesus imediatamente começa a seguir Jairo, mas havia uma grande multidão ali, também querendo a mesma coisa, Natália. Jesus vai indo, no meio daquela multidão tinha uma mulher. A história também conta que ele fez um milagre para esse pedido silencioso dessa mulher. Mas ele ainda estava falando com a mulher. Natália, você não sabe o que aconteceu? De repente, chegaram os empregados da casa dele e falaram para ele: para de importunar o mestre, a sua filha já morreu. Natália, não sei se você já recebeu notícia ruim assim, mas vou dizer para você. De repente você está lá, pedindo um milagre para o mestre. E aí você é surpreendido com essa: para de incomodar o mestre, que sua filha já morreu. Gente, é uma pancada na cabeça, não é? É uma pancada na cabeça. Jesus ouviu aquilo, e a Bíblia diz que Jesus nem deu bola. Falou para ele assim: Jairo, não temas, apenas creia. Jairo continuou seguindo. Jesus separou os seus melhores amigos. Jesus separou Pedro, Tiago e João, amigos de confiança que criam como ele. Foi até a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, algo surpreendente acontece, Natália. Talvez, Natália, o final da história você pode até terminar de ler e você vai ver quanto aconteceu ali, que milagre maravilhoso aconteceu ali, que transformação houve ali. Mas eu sei que assim como comigo, eu tenho certeza que comigo é assim, porque dia a dia eu recebo notícias ruins, eu sou levada a não acreditar, sou levada a me conformar com as coisas, e eu acho que isso acontece com você também, não é? Tanta tristeza, não sei na sua casa, mas eu na minha casa tenho um marido desempregado. Eu não sei na sua, mas a minha é tão difícil a gente lidar com essa situação e ver as notícias nos jornais dizendo que não tem muito jeito não, que é ele mais 14 milhões que estão desempregados. Então fica difícil a gente acreditar. Mas sabe, Natália, assim como para mim, eu acredito nessa palavra que Jesus diz para mim hoje: não tenha medo, Angélica, apenas creia. Eu também quero dizer para você, Natália, não tenha medo, apenas creia. Creia no governo de Deus na sua vida. Creia que Ele quer reinar sobre você, orientar você, conduzir você, dirigir a sua vida. Creia nisso, Natália. É só isso que Ele quer, tá bom? Deus abençoe você. E aí, amém, queridos? Obrigada, Natália. Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu levei 3 minutos e meio para fazer isso. 3 minutos e meio na minha contagem aqui. E quero dizer para vocês o seguinte, queridos. O poder não está na minha palavra pessoal.
o poder, eu trabalho com evangelização há muitos anos, sou missionária há décadas já. E por mais desenvoltura que eu tenha na comunicação, embora esteja nervosa hoje aqui, tá? Diante de gente tão importante, estou servindo irmãos tão importantes, eu estou bem nervosa. Então talvez pudesse estar fluindo um pouco melhor na casa da pessoa, né? Mas por mais desenvoltura que eu tenha na comunicação, a única palavra que pode mudar é a palavra de Deus e não a minha. Por isso, nós na AME Evangelizar insistimos que nós precisamos entrar no texto. Nós precisamos mesmo teatralizar o texto. Precisamos fazer poesia do texto, escrever o texto, fazer música do texto, ler o texto 1, 2, 3, 4, 5. Eu li esse texto, gente, eu não sei, mais de uma centena de vezes eu já li. Mais de uma centena de vezes. E ainda gaguejo quando eu vou falar, né? E ainda às vezes falo conforme eu consigo me lembrar de algumas coisas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas por que eu ensinei você a fazer essa abordagem com o Evangelho de Marcos? Vocês aqui vão em congressos, em eventos? Quem vai? Levanta a mão. Quem vai? Participa de conferências, congressos. Você ganha muito material nesses lugares? Ganha, né? Eu também ganho muito. Você abre todos os materiais que você ganha? Muitos deles nós jogamos sacolas inteiras no lixo depois de um ano que foi. E substituindo por uma sacola inteira novamente. Se você não fizer a conexão da sua visita na casa com uma palavra do Evangelho de Marcos, para a pessoa ler e querer ver o final da história que eu não contei, a pessoa não vai abrir o Evangelho de Marcos, essa riqueza que é a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma. Vocês me entenderam? E eu escolhi especialmente essa passagem porque eu gostaria que vocês incentivassem os seus liderados, os seus evangelistas a usarem essa passagem. Porque essa passagem é uma passagem para os nossos dias. É uma passagem para as cidades. É uma passagem para as pessoas desesperançadas, incrédulas, conformadas com esse mundo que não muda. As pessoas continuam ruins, matando, roubando, fazendo, tirando, extraindo sempre e nunca oferecendo. Uma incredulidade permeia o nosso coração nesses dias. Ou é só no meu que isso acontece? Uma indiferença muitas vezes quer rondar e ficar fazendo parte do meu coração. E eu devo extirpá-la, eu devo tirá-la. Irmãos, então eu quero novamente lembrar vocês, é o poder da palavra de Deus. E nós na AME temos um pequeno treinamento, não vou dar ele para vocês aqui, mas são alguns motivozinhos por que usar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus toca pessoalmente cada pessoa. Cada pessoa que ouvir essa palavra vai ser tocada na sua necessidade. A palavra de Deus tem esse poder de transformar uma única mensagem em pessoal para... quantas pessoas vão ser alcançadas aqui em Goiânia? 1 milhão de pessoas? Essa mesma palavra tocará 1 milhão de pessoas e será como uma espada mesmo, penetrando mais profundo. E essa palavra fará isso, não é a sua palavra de convencimento, não é a sua dedução, mas é a palavra de Deus que é pessoal e na verdade intransferível. A mensagem é para cada um. A palavra de Deus, ela não só faz isso, mas ela nos envolve. Ela nos envolve, nós fazemos parte dela. A palavra de Deus, ela tem um poder que a sua voz não tem e que a minha também não tem. Mas a palavra de Deus, ela é ressonante. Ressonante, ela causa eco e continua propagando. Vocês sabem que o som não acaba, né? Sabia que o som não acaba? Dizem os cientistas que os sons estão guardados em algum lugar. Então essa palavra pronunciada, ela é ressonante, ela continua bombando, pum, 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 pulsando. E é a palavra de Deus que faz isso, não a sua voz e nem a minha. A palavra de Deus inclui todas as pessoas e não faz nenhuma restrição de quem seja essa pessoa. E nessa inclusão, eu quero falar alguma coisa muito importante que você sabe que está na Bíblia. No livro de Filipenses nós vemos isso. A palavra de Deus nos manda a mim e manda a você, a considerar cada pessoa que vocês visitarão nessa cidade superiores a você mesmo.
Quando nós saímos da nossa casa às 10 horas da manhã ou 2 horas da tarde para fazer uma evangelização, escute bem isso. Você fala, nossa, eu estou privilegiando as pessoas que eu vou evangelizar, porque eu estou gastando meu precioso tempo com essas vidas. Só que quando chega na hora de você abordar essa pessoa, você se encontra num outro patamar, superior àquela pessoa que está recebendo, porque você já conhece, porque você já vive essa palavra. Mas você não é superior a ninguém, independente se esteja uma mãe de santo, se foi um espírita, se é um testemunho de Jeová, se é um cristão desviado, se é um crente em Cristo Jesus que ainda não está deixando Jesus governar a sua vida. Ele é mais importante que você. Você é apenas um servo dessa pessoa que você vai evangelizar. Lembre-se disso, dia 1º de julho. Você é um servo dessa pessoa. Porque quando Jesus falou com Jairo, por exemplo, ele era um líder religioso da sinagoga. Ele compactuava com Jesus. Ele era uma pessoa que estava ali com os ensinos de Jesus. Nós não sabemos. Quando ele alcança Levi, por exemplo, Levi era um homem correto que fazia tudo justo e justamente. Por isso ele o chamou? Não. Zaqueu, ele era bom, tão puro, tão santo, por isso Jesus o chamou? Não, são pessoas ruins. Nós precisamos evangelizar mais gente ruim, irmãos. Gente ruim, igual nós. Nós não somos bons, o Senhor é bom em nós. Queridos, e uma outra coisa, e a última agora, eu estou cronometrando o meu tempo. Falei 10 minutos até agora. A última coisa extremamente importante, que eu acho que vai fazer grande diferença, porque nós na AME costumamos dizer, e temos um ditado que todo mundo diz aí, que é um ditado já nosso, a gente já pegou pra gente. Contra fato não há argumento. Então anote aí no Evangelho de Marcos como fazer o seu testemunho. Eu vou dar 3 perguntas que você tem que responder. Se você responder essas 3 perguntas, você está com o testemunho prontinho. Porque vai que você vai visitar uma casa e chegando lá a pessoa desconversa. Já aconteceu comigo, eu treino muita gente e saio com as equipes. Uma vez eu estava saindo com um menino que chama Carlinhos. E o Carlinhos comigo, né, na rua, eu deixando ele lá, né, fazer evangelização, e percebi que um cara muito culto e um outro ligado ao ramo da arte queriam enredar o Carlinhos. Mas eu tinha falado para ele, Carlinhos, se tudo ficar difícil, dá o seu testemunho. E como que o Carlinhos se livrou daquela ainda na boa, hein? Ele saiu de boa e os caras elogiaram ele, dando o seu testemunho. Porque daí não queria. Ele falou assim, não, isso aí é treinado. Isso aí que você está falando, você treinou. Né? Ah, isso daí é assim, você tinha que fazer desse jeito mesmo. Mas aí ele falou, pera aí um pouquinho, eu tenho que te contar uma coisa. E começou a contar o testemunho dele. Aí o cara deu parabéns para ele, falou assim, é isso mesmo, eu queria ouvir isso de você. Eu queria ouvir a sua experiência. Para construir o seu testemunho, responda. Primeira pergunta, como eu era ou estava? Como eu era? Como eu estava? Segunda pergunta, como Jesus me encontrou com a sua palavra? Como que foi esse momento? Quando foi? De que jeito foi? Como Jesus me encontrou com a sua palavra? E terceira pergunta, como eu estou vivendo agora? Às vezes você vai, principalmente para os mais jovens, porque a gente trabalha muito com adolescentes e jovens, e às vezes eles não têm muito um testemunho porque nasceram na igreja. Imagino que aqui, nessa audiência, muita gente é crente desde criança. Aliás, levante a mão aqui, quem é crente desde criança? Olha, mais do que a metade. Então talvez você tenha experiências, por exemplo, a minha, eu tive uma depressão profunda. E se eu estivesse evangelizando, de tantos testemunhos que eu tenho, eu teria de uma depressão profunda, que eu enfrentei, e como a palavra de Deus falou comigo, eu fui liberta pela palavra de Deus. Num dia, Deus falou comigo num versículo, e me libertou naquele dia, e eu comecei um processo de transformação, a partir desse momento. Mas foi a palavra de Deus que tocou a minha vida e me fez transformar. Então lembre-se que quando você for dar o testemunho, você não é o bambambam, não. Porque tem testemunho que a pessoa fala, não, eu levei 10 tiros, quase perdi o meu pé, e fui levando o meu pé lá no hospital, e ainda falei, pode dar ponto aí, ó, assim mesmo, não precisa nem dar anestesia. Não é esses testemunhos mirabolantes que a gente vê? Que a pessoa é tão importante, que ela fala tanto dela, tanto dela. No seu testemunho, quem é importante é
Jesus e a sua palavra que falou com você. Amém, queridos? Então lembre-se dessas coisas. Lembre-se de conectar a sua mensagem ao Evangelho de Marcos. Lembre-se de considerar a pessoa mais importante que você. E tenha o testemunho como carta na manga para sair de qualquer situação. Uma vez eu estava evangelizando, um jovem chegou para mim e falou assim: e os OVNIs?